Dois. Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Essa é mais uma live do Ateneu Tricolor com o pós-jogo de Botafogo e Fluminense pela quinta rodada do Campeonato Carioca. E aí, Giliard, está satisfeito com essa vitória com o gol de John Kennedy, né? Tá desencantando de vez. Que bom para nós aí que ele está saindo dessa fase ruim e está entrando numa boa fase, está levando o nosso time às vitórias. E estamos agora com uma mão na Taça Guanabara. É só ganhar o último jogo, se eu não me engano, é contra o Sampaio Corrêa. É só vencer o último jogo e pronto, a taça está na nossa mão. Diga aí, Giliard, o que você achou? Quais são seus destaques aí do jogo de hoje? Boa noite, Wagner. Boa noite a toda a imensa torcida tricolor que hoje está muito feliz, né? Vencemos mais um clássico, vencemos novamente o Botafogo, que a gente estava entalado com ele, né? De uma sequência tão negativa, e agora já é outra história, né? É a segunda vitória consecutiva em cima do nosso querido, glorioso Botafogo. Então, muito satisfeito com a vitória, muito satisfeito com a maneira que o time se comportou em campo. Que bela partida fez o Bernal, muito boa partida do Ignácio, JK marcando novamente, isso é bom, que dá confiança. A gente pode perceber que o John Kennedy dessa temporada é um John Kennedy mais maduro, né? Um John Kennedy que de repente entendeu a responsa que ele tem, né? Que pode ser a última chance dele de mostrar que tem capacidade de estar jogando num clube grande da primeira prateleira ali do futebol brasileiro. Então, muito legal a vitória, o Fluminense mereceu, foi melhor que o Botafogo desde o início. E olha que o Fluminense tem um histórico de não jogar bem no sintético, né? E hoje teve um agravante, a chuva, né? Tanto é que o primeiro tempo o jogo precisou ser interrompido, né? Para que o gramado tivesse condições de jogo. Estava muito ruim, até pensei que o jogo ia ser adiado, mas até que a chuva parou, diminuiu a intensidade, melhor dizendo, então a drenagem do Engenhão é muito boa também, né? Bom, vamos ser sinceros, né? Em pouco tempo, os bolsões d'água já não existiam mais, então o jogo retornou, mas ainda assim foi um jogo atípico, ou seja, num grau de dificuldade ainda maior. Mas o Fluminense venceu, cara, venceu o sintético, venceu a chuva, merecida a vitória. Tenho minhas reservas com o nosso gringo, nosso treinador, mas hoje, cara, não tem o que falar, né? No segundo tempo, ele não cometeu o mesmo erro contra o Grêmio, que ele demorou a mexer. Ele viu que o Botafogo fez as substituições ali, então ele não demorou muito, mexeu no time, colocou quem precisava colocar. O negativo hoje fica pelo Santi Moreno, né? O Santi Moreno não fez uma boa partida. Ele errou tudo que ele tentou nesse jogo, né? Mas ainda assim também não vou crucificá-lo. Vou levar em consideração o gramado, as condições e tudo mais. Eu ainda tenho muita esperança no Santi Moreno. E o Canóbio hoje no segundo tempo jogou bola, né, cara? O Canóbio deu uma melhorada muito boa. Enfim, uma vitória consistente, com autoridade. Estamos classificados, estamos a poucos passos aí de comemorar o título da Taça B. E vamos lá, meu irmão. A temporada começou legal, hein? Estou gostando. O Fluminense continua assim nos dando alegria. Acho que esse ano vai, meu amigo. O que você acha? Bom, a expectativa é boa. Eu sinto um outro ambiente, diferente do ano passado, que nós tivemos aí a saída do Marcelo no começo, aquela crise lá com o Mano. Então o ano foi um pouco chatinho. Tivemos o Renato Gaúcho, né, com aquele jeitão dele. O Renato Gaúcho foi uma pequena decepção, não uma grande decepção, porque ele já estava com esse tipo de comportamento lá no Grêmio, né? Então ele já estava em franca decadência de carreira, então não foi tão surpreendente assim, não foi tão decepcionante assim, mas foi um ano enjoado, né? Cheio de percalços, né? Então parece que o ambiente está mais favorável para o time ter uma caminhada melhor, né? E hoje eu também, o Guga calou minha boca hoje, viu? De novo,
né? Guga jogou bem, né? Se apresentou, teve raça, disposição e não dá para abrir mão de um jogador desse no elenco. Agora, se ele será o titular da posição, já é outra conversa. Mas não dá para abrir mão de um jogador com tanta vontade, tanta disposição. Savarino não teve muito tempo de mostrar a que veio, né? E eu fiquei contente com o Everaldo, que viu que não podia chutar, pelo menos deu o passe para o Acosta, né? Pelo menos isso, né? Não tava com confiança para chutar, pelo menos deixou o Acosta de cara para o gol. Aquele gol que o Lúcio perdeu, meu amigo, não se perde. Sinto muito. A gente podia estar perdendo aquele jogo, a gente podia estar empatando aquele jogo. Aquele gol não se perde. Mas, de qualquer maneira, eu gostei do desempenho do time. Aquele iniciozinho de jogo com aquela chuva lá, não dá para avaliar muita coisa. Por isso que, como você disse, né, não dá para falar muita coisa do Santi Moreno, porque realmente as condições de jogo não são as melhores, né? Mas, claro, ficou devendo hoje, né? Então, vamos ali fazer uma avaliação considerando esses pormenores. Né? Então, como você perguntou, continuando a responder a sua pergunta, tenho boas expectativas agora. Você vê além do ambiente, você vê que o time está com outro ar, outra disposição. Você está vendo que os treinamentos são outros, né? Eu não sei se com você, ou se você tinha essa impressão, mas que com o Renato dava a impressão de que ele não treinava o time. Dava a impressão de que ele não ensaiava nada, que ele não tinha um esquema, que ele não tinha uma metodologia de trabalho, sabe? O Renato estava muito, muito acochambrado, uma expressão que tinha lá na minha juventude lá, muito largado, empurrando a vida com a barriga, sabe? E Renato está muito assim. Está muito cheio de dinheiro, então para ele tanto fez como tanto faz, perdeu, ganhar. E aí ele trouxe esse espírito boêmio para o Rio de Janeiro, né? Esse espírito de semi-aposentado para o Fluminense, e não deu certo. Então você vê pelo menos uma tentativa de fazer alguma coisa, um empenho, né? Então, não sei o que se você achou do Freitas hoje, né? Freitas foi titular, para mim não comprometeu muito, né? O que você achou? Realmente, o Freitas hoje também fez uma boa partida. O, o único que a gente pode falar que não jogou bem foi o Santos. Todos os demais fizeram uma boa partida. O Fluminense hoje teve a sua dupla de zaga jogou muito bem hoje. A dupla de cabeça de área jogou muito bem. De fato, o Guga é realmente mais um jogo bom, né? Então, no caso, agora ele faz valer, está na frente, né, do menino da base, que me deu um branco agora no nome dele, né? Que a gente vinha reclamando que com o Guga, né, ele ficaria sendo a terceira opção. Mas com o Fla-Flu que o Guga fez e com o jogo que o Guga fez hoje, ele ganhou em campo. No caso, ser a segunda opção do nosso treinador. Cara, é o outro nível, né? Mais uma vez eu vou dizer, eu tenho minhas reservas com esse treinador, principalmente com relação a ele ser o inimigo da base, como a galera lá do São Paulo gosta de chamava ele carinhosamente, né? Mas ele é um cara que você vê que é um cara muito de trabalho, ele é um cara que é vibrante, né? Ao contrário do Renato apático, ao contrário do Renato que parece que ele só trabalhou naquela época do Fluminense na Copa do Mundo, né? Que o Fluminense conseguiu fazer boas partidas ali e teve o dedo do Renato Gaúcho. Depois que o Fluminense voltou da Copa do Mundo, tanto é que o Fluminense pegou uma sequência negativa de derrotas e todo jogo ele ia com aquela arrogância dele, né? Dizendo que joga a cada 3 dias uma decisão, que não sei o que e tudo mais, literalmente sem tesão de estar trabalhando, sem saco, né? Essa que é a palavra que a gente pode Todo usar mundo com teve relação ao férias, Renato. menos o E Fluminense. isso, e o nosso Zé Dia, né? Quase que não saiu agora, é diferente, né, cara?
Ele é vibrante, ele está ali na beira do campo, dando incentivo. A gente vê jogadas ensaiadas hoje com o Fluminense, você vê um padrão tático, coisa que a gente não via com o Renato, né? Tanto é que esse time do Fluminense está nos dando esperança para essa temporada que está em vigência, por conta disso. Hoje o Fluminense tem um padrão tático, hoje o Fluminense tem uma consistência tática, e você vê que o espírito dos jogadores é diferente. O que a gente tanto reclamava na temporada passada, que às vezes faltava aquela vontade, faltava aquele empenho, faltava consistência, esse time dessa atual temporada está mostrando que é muito diferente. Mais um belo jogo que o Fluminense fez. Não foi um jogo brilhante, não foi. Mas foi um bom jogo. Foi um jogo que o Fluminense mereceu a vitória. E isso me deixa contente, acredito que deixa você contente. Todos nós somos tricolores, porque nos dá a esperança de termos uma temporada onde o Fluminense pode conquistar alguma coisa, onde o Fluminense pode chegar longe, onde o Fluminense pode estar ali nas cabeças, né? Porque a última temporada foi a temporada do quase, né? A gente quase chegou. Quem sabe essa temporada, se continuar assim, os jogadores que a gente tem hoje, o Fluminense está mais qualificado que na última temporada. Hoje nós temos um Savarino, já temos um Lúcio muito mais é, ambientado com o futebol brasileiro. É um cara que, pô, hoje ele entrou, perdeu um gol que não se pode perder, mas ele entra e já bota os caras na cara. É outro nível, né? Então, nosso time está melhor. Então, eu acredito que essa temporada teremos boas surpresas e surpresas agradáveis, né? Com você, É isso Wagner. aí. É isso aí, meu amigo Giliard. Na verdade, eu estou com uma boa expectativa, né, de que essa Taça Guanabara aí pode ser muito útil aí para nós, no sentido de dar uma moral para o time, né? Nós sabemos que a Taça Guanabara ela não é um mega torneio, não é um super torneio, mas e também não é um título oficial e tudo mais, mas eu acho que é só ganhar o Maricá. Você está vendo aí que o Fluminense tem 12 pontos, né? O Volta Redonda, eu achei até que o Volta Redonda tivesse com mais pontos, eu me enganei. Na verdade, o Fluminense só depende dele. O Botafogo vai pegar o Vasco, né? O Fluminense vai jogar com o Maricá. Eu estava achando que era o Sampaio Correia, não sei por que eu coloquei isso na cabeça, mas se o Fluminense empata com o Maricá, o Fluminense vai a 13 pontos. Vamos supor que o Fluminense entre com um time reserva, né? E vá a 13 pontos. O Bangu só pode ir a 12. O Botafogo precisaria ganhar, mesmo ganhando o Vasco, não consegue. Então eu acho que a depender dos resultados, eu acho que a briga maior no final da rodada vai ser o Flamengo, né? Vai ser o Flamengo e os resultados que o beneficiam ou não o beneficiam a entrar com a quarta vaga. Ainda tem chance, né? O Madureira, a menos que o Madureira empate ou ganhe o Vasco amanhã. Se o Madureira ganhar o Vasco amanhã, praticamente sela o destino do Flamengo. O que eu acho muito difícil. O que o Vasco vai me perder para o Madureira agora, nessa altura do campeonato? Mas ok, isso não nos interessa muito. Agora, o que eu gostaria de falar é isso. Estou feliz com a exibição, estou contente. É bom ver o Fluminense jogar bem, melhorar o ânimo, né? Então, é isso. É bom ganhar do Botafogo também para tirar essa freguesia recente, né, cara? A gente estava perdendo deles direto aí. Muitas derrotas consecutivas nesse clássico, né? Mesmo no tempo, mesmo fora do tempo em que o Botafogo estava daquele tempo áureo ali de Libertadores e Brasileiro, nós perdemos muitas vezes para eles seguidas. Agora que a gente está começando a encerrar essa freguesia que estava incomodando, né? E aí, Giliarte, o que mais você quer falar? Dá uma palavra final pro pessoal aí, as suas expectativas, para a gente se despedir da galera. Bem, meu querido Wagner, contente, muito contente com mais uma vitória em cima do Botafogo, mais uma vitória em um clássico. O Fluminense de uns tempos para cá vem sofrendo muito com o clássico, né? E isso com o Zubeldia está sendo diferente, né, cara? Cara, só o Botafogo já venceu duas vezes, né? Já vencemos o Flamengo duas vezes também. Vencemos o Vasco, enfim.
Bons ventos. Eu espero que esses bons ventos continuem nessa temporada de 2026, que o Fluminense continue evoluindo, que o Fluminense continue nos agradando taticamente. O espírito dos jogadores já é outro. Vamos ver se a gente consegue trazer um 9 aí. Vai ser muito legal trazer um jogador bom, um jogador que seja finalizador, porque por mais que o John Kennedy comece a até nos surpreender, né? Fazendo gol, jogando bem, precisamos de um 9 porque o calendário é grande, temos muita competição, muitos jogos pela frente, então hoje a gente viu que ter um bom banco faz toda a diferença, né? Entrar um Savarino, entrar um Lúcio, poxa, é outro nível, é outro nível. Então, meu amigo, forte abraço, galera tricolor, um forte abraço para todos. Uma segunda-feira muito legal para a gente que é tricolor, né? E vamos lá, vamos avançando. Quem sabe esse campeonato carioca aí a gente não levanta uma taça, hein? Vai ser muito ótimo, vai ser muito bom. Então, um forte abraço a todos. Wagner, até a próxima. Estaremos aqui para É isso comentar e aí, falar do amigos. nosso cruzal. É isso aí, pessoal. Precisamos de 28 inscritos apenas para as nossas lives virem direto para cá, para o YouTube. Tá bom? Então, chame seus amigos, mesmo que não sejam tricolores, para dar essa moral para nós. Precisamos de só 28 inscritos. Dá essa moral para nós. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Grande abraço.